Bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia de podcast Dislexia com Café. Hoje temos um tema super legal, porque é um tema bem prático, vocês vão já ver. E eu vou me apresentar. Meu nome é Mônica, eu sou disléxica, sou formada em hotelaria e sou a fundadora do Sábios Disléxicos. E agora a Carol vai se apresentar. Bom dia a todos, sejam bem-vindas ao podcast Dislexia com Café. Eu sou Caroline, também sou disléxica, psicopedagoga e tutora para disléxicos. E o nosso intuito aqui é trazer informações práticas, diretas, para que vocês, mães, professoras, consigam ajudar os seus filhos. E hoje, como a Mônica falou, é um tema super fácil, prático, que vocês já podem aplicar no dia a dia de vocês, no dia a dia dos filhos e dos alunos. É verdade, hoje vai ser bem legal, porque vocês vão poder botar em prática hoje mesmo. Então, eu vou fazer uma breve introdução, Carol, para as mães se situarem no assunto que a gente quer entrar. Então, assim, vamos começar com rápido, ainda mais podem ter mães novas aqui, né, no nosso podcast. Então, a dislexia é uma dificuldade específica de aprendizagem e ela afeta as habilidades de escrita e de leitura. Então, os estudos mostram que os disléxicos, eles aprendem de uma forma diferente. Então, a gente não aprende da forma linear. Olha que interessante, o nosso cérebro, ele faz como se fosse uma adaptação para a aprendizagem, né? Ele vai usar o nosso lado mais criativo. E pensando nisso, então, como que a gente pode fazer para que os disléxicos adultos ou a mãe de crianças que são disléxicas façam para que eles aprendam mais fácil, né? Maneiras mais práticas para que eles aprendam, porque o que seria mais interessante seria o método multissensorial, certo, Carol? Sim, tá certo. Sim, multissensorial, perfeito. Né, que nós usamos o ouvir, o tocar, o ver, né? Então, para os disléxicos fica muito mais fácil de aprender. Sim, certo? sim. Inclusive eu coloquei um post hoje lá no Instagram falando justamente isso, que uma mãe perguntou sobre a descalculia, né? Quais são as adaptações para a descalculia? Uhum. Então, se você usar material tátil, visual, como EVA, como macarrão, contar com feijões, tudo aquilo que for tátil e visível para que ele entenda que aquele 5 feijõezinhos mais 10 feijõezinhos vão ser 15, juntando tudo, vai ser muito mais fácil essa aprendizagem do que deixar ele fazer mentalmente. Claro que, como a gente sempre fala, não existe uma receita de bolo. Pode ser que o seu filho seja um disléxico, um descalcúlico, que consiga fazer todo o cálculo mentalmente e não consiga fazer o cálculo ali tocando. Então, a gente traz essa instrução para falar, olha, existem vários métodos, o melhor é o multissensorial, mas vão ter disléxicos, descalcúlicos que não vão conseguir fazer isso no tátil e sim na mente. Aí é importante que a professora entenda que, às vezes, ele não vai conseguir elaborar todo o processo mental que ele fez para chegar ao resultado no papel, mas sim somente aqui, na cabeça. Por isso que, às vezes, ele traz só o resultado na hora da prova e a professora fala, e o cálculo no papel, cadê? Aí, né, então a professora tem que entender que vão ter vários tipos de descalcúlicos, né, vão ter vários tipos de disléxicos, e que a gente precisa aprender, por isso que vocês estão aqui, né? Nós estamos felizes. Olha quantas mamães, professoras, tem Mara, Marluce, Simone, Isabel, a Eli, a Shirley, Lucilene, Michele, muitas mamães aqui, a Maiara que escreveu aqui, obrigada por compartilhar esses conhecimentos, creio que vai ser uma boa importância para todos que estão presentes, que estarão presentes. Deus abençoe, Deus dê sabedoria e inteligência até daqui a pouco. Olha que legal. A Nilza. Então,
muitas mães e professoras querem aprender, e esse é o primeiro passo, né, Mônica? É formação para chegar até o objetivo, que é ajudar essa criança ali no dia a dia, né, no como estudar, o que trazer de solução para ele estudar. É verdade. Antes de contar, eu queria contar uma experiência que eu tive, né? Que eu achei bem interessante. Antes de contar, eu queria contar a história de uma mãe que não, a criança não é disléxica, mas eu achei tão interessante. Eu acho que eu já até falei num outro podcast, mas fica a dica para as mães quando vão fazer tarefa de casa das crianças. É um menino, né? O filho dela, e ele tinha que veio na agenda para ele fazer a leitura do livro, devia ser alguma coisa tipo ciências, né? Porque era sobre folhas. Então, no livro tinha lá o tipo de folhas, e ele tinha que fazer a tarefa de casa sobre folhas. Nossa, eu achei tão legal, porque ao invés dela fazer ele ficar ali sentado, lendo, ela falou assim: não, vamos para a praça. Porque na frente da casa dela tinha uma praça bem grande. Ela falou: vamos para a praça, e aí a gente vai pegar as folhas. Aí ela levou o menino para a praça, ele foi, pegou as folhinhas, aí chegou em casa com vários tipos de folhas, aí ele desenhou as folhas, colocou quais eram as cores que tinham nas folhas. Então, eu achei tão legal, e ele não é disléxico, mas foi uma ideia dela, sabe? Então, eu achei bacana para a gente pensar o que a gente pode transformar a tarefa, né, de uma criança que vai chegar em casa e vai falar: ai, meu Deus, eu tenho que fazer essa tarefa, eu vou ter que ler, né? Não, a tarefa pode se tornar muito mais divertida e uma coisa que ela vai aprender e nunca mais vai esquecer. Aí eu achei essa história dessa mãe super legal. Dá para a gente adaptar para várias matérias, né? Como você falou, a matemática com os feijõezinhos, pecinha, por exemplo, brinquedo, né? Aqui, sabe aqueles problemas assim? Joãozinho tinha não sei quantos, né, objetos, aí ele tinha que dividir, pegar os brinquedos preferidos, né, os meninos que têm Hot Wheels. Ó, tem 4 Hot Wheels e tem que distribuir entre 2 amigos, né? Então, distribuir para os 2 irmãos. Quanto vai ficar? Né? São ideias bem legais e práticas e que a criança vai adorar fazer. Já imagina que a criança, em vez de achar a tarefa muito chata, ela vai achar super divertido, né? E vai aprender muito. Sim, e o legal é que na hora da prova ou na hora da lição, ele vai lembrar do brinquedo dele preferido, né? Ou do filme preferido, e vai associar com o conteúdo. Falar: poxa, minha mãe tinha falado que, ou a professora tinha falado que, né, tantos carrinhos era esse valor. Então ele vai como se ele fosse conectar, né? O brinquedo com o conteúdo. Isso é muito legal. A gente faz isso com as cores também. E traz assim um resultado fantástico. Parece coisas simples, mas são importantes, porque o nosso cérebro, o cérebro do disléxico, ele faz conexões. Quanto mais conexão você conseguir fazer, melhor é. Por isso que a gente usa o mapa mental, né? Ele é cheio de conexões. E é isso que faz a memorização do disléxico funcionar. Se você der só um texto para ele, ou uma explicação auditiva, sem uma explicação mostrando para ele na lousa ou com um objeto na mão, vai ficar mais difícil para ele entender. Então, tenha o objeto na mão, explique na lousa e depois mostre o objeto. Vai ficar mais fácil essa compreensão do que só um textão grande ou uma explicação falada, né? Ele vai perceber melhor e vai começar a fazer essas conexões, né? Que nem as sinapses do nosso cérebro. Quando a gente tem quando você ouve o seu aluno falando assim: ai, eu entendi. Esse entendeu é quando uma sinapse tocou a outra, fez aquele pum, entender. Ali ele entendeu o significado, ali ele compreendeu a matéria, ali ele entendeu a interpretação do texto. Então, para que a gente chegue nessa junção dessas sinapses no cérebro do disléxico, a gente precisa promover essas conexões. Então, coloca assim, como a Mônica falou, vai pegar folhinha, se é um laboratório de ciências, uma lição de ciências, vai lá fora, pega a folha,
né? Pega terra, pega bichinho. Eu lembro quando eu era pequena, eu gostava do tatu-bola. Lembra do tatu-bola? Ai, Gente, gente. eu fazia coleção de tatu-bola. Engraçado que eu tenho uma lembrança do tatu bola também na escola, no laboratório, porque a gente resolveu fazer corrida de tatu bola. Coitado dos tatu bolas, ó. É engraçado que é gravado mesmo, achei aquilo o máximo. Sim, porque ó, a gente que já nós quarentamos, tá? Que a gente já, né? Já estamos na década aqui de 40. A gente quarentou. Se a gente lembra do tatu bola, imagina os nossos filhos que são ainda pequenos, se a gente conectar com uma coisa que ele gosta, uma coisa que ele tem prazer de fazer, ou de brincar, ou de ver, com o conteúdo escolar, se não vai dar para ele uma consolidação do conteúdo. Vai dar, ele vai lembrar que o filme tal fazia referência do livro tal que a professora pediu, e aí depois a mãe pediu para ele contar o filme e seguindo no livro, né? Grifando as palavras, as frases no livro, para que ele consiga ter essa interpretação de texto do livro que a professora pediu para as férias, um exemplo. É verdade. Engraçado que o único livro que eu lembro, livro entre aspas, né, que eu lembro do segundo grau, que a gente lê muito livro, né? Então tinha Dom Casmurro, que eu não lembrava do Dom, aliás, eu não lembro do Dom Casmurro, eu só lembro do nome da Capitu, porque meu marido fala, mas eu não lembro da história. O único que eu lembro é Terras Secas, porque Terras Secas eu vi o filme. Ao invés de ler o livro, eu vi o filme. É o único que eu lembro e o único que eu acertei na prova. Maravilha. É isso mesmo. É isso Né? aí. Ó, a Shirley escreveu: ensinei as cores para o meu filho utilizando os carrinhos de Lego. Isso mesmo, ó, que legal. Provavelmente ele deve ser um apaixonado, né, de Lego. E isso vai consolidar. É a mesma coisa os dias da semana, os meses do ano, né? O disléxico, ele não tem essa percepção de hoje, amanhã e depois. Para ele é muito difícil. Então ele fala assim: ontem eu fui em Ubatuba, sendo que ele foi em Ubatuba lá nas férias, né? Nas férias de janeiro. E aí ele fala: ontem eu fui em Ubatuba, ou no Natal passado eu fui para os Estados Unidos, sendo que ele foi há uns 5 anos atrás. Então, para que ele tenha essa percepção, é importante que tudo seja visual. Então, fazer uma planilha dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, colorido, visual grande, para ele entender essa sequência, porque o nosso cérebro não é sequencial. Então, a gente não conseguindo trazer isso para o dia a dia, né? A professora fala: quinta-feira, não esqueçam do livro de português. Aí ele vai falar: putz, quinta-feira. Quando é quinta-feira? Né? E aí você já tendo essa sequência em casa, ele vai lembrar que quinta-feira é dia tal, né? Vai ser antes de sexta, e aí você vai precisar levar o livro. Então, tudo que é muito visual para ele é bom. É verdade. Ó, deixa eu colocar aqui, ó. Vai botar da Simone. Isso. Ela escreveu assim, ó: Simone, é muito prazeroso e importante tocar e sentir, a criança vai assimilando com mais facilidade. Isso Com mesmo. certeza. Com certeza. E pega as coisas que eles mais gostam, né? Se a menina ama Hot Wheels, Hot Wheels. A menina ama Lego, Lego. Né? O que eles gostam muito. Sim. Aqui, ó. A Karine escreveu: como ensinar as letras do alfabeto para uma criança disléxica? Então, se ele é disléxico, quer dizer que ele já passou da fase de alfabetização, né? E não conseguiu se alfabetizar. Eu tenho até uma live falando sobre isso, sobre o método fônico multissensorial articulatório. Se você não usar o método fônico, essa criança não vai se alfabetizar. Ela precisa ouvir o som das letras, né? Ela precisa ouvir não o alfabeto A, B, C, D. Ela precisa ouvir o som das letras A, B, C, D, E, F, G, ok? Se ela não ouvir esse som, que é o som das letrinhas, ela não vai conseguir se alfabetizar. Então, você mostra o alfabeto, coloca ele colorido, né, em casa, e treina com ela
1, 2 vezes por semana, com o sonzinho das letras. Especificamente, coloca o som das letras e junta uma vogal com uma consoante, vai juntando até formar a palavra. Você não vai ensinar a palavra, você vai ensinar a letra. E isso tem que ser por 1 ano, 2 anos, até ela conseguir ler fluente. Tá? Não é um treino de uma semana, não é um treino de um mês, é uma mudança de vida para o disléxico, para que ele consiga aprender e estudar, né, para sempre. É uma mudança de estilo de estudo, né, porque o disléxico estuda de um modo diferente. Então, trazer o som das letras para ele é fundamental para que ele consiga juntar as letras e falar a palavra, da palavra falar uma frase, da frase ler um texto. E aí do texto vai para o livro e tudo mais. É fundamental. Senão ele vai ficar aquele disléxico adulto que lê meu, por favor, eu não consigo. Entendeu? Então, para que ele tenha fluência, ele precisa treinar bastante. O melhor momento é agora, né? Falando sobre a neuroplasticidade, a gente tinha até escrito sobre isso. É o melhor momento onde o cérebro está mais... Como imagina uma massinha, né? O cérebro ele está molinho agora, então quanto mais informação certa, precisa, você trazer para o cérebro do seu filho, melhor é essa percepção do som das letras, de como trabalhar isso, de como inserir isso em um texto, em uma frase. Então, invistam no som das letras. Inclusive, tem vou dar aqui três dicas, tá? Para você ouvir o som da letra, você ou faz assim, faz uma conchinha e ouve o som, A, B, C, D, E, F. Dá para ouvir bem. Enquanto a criança estiver falando em casa, ele põe assim. Ou você compra um tubo branco de PVC, aquele tipo... como chama? Acho que ele chama joelho, né? Que é o dobradinho, assim. Cotovelo, né? Joelho. Eu acho que ele chama joelho na joelho. Construção. Ok. Então, o joelho, porque aí você vai colocar um no ouvido e o outro vai vir aqui, tá? Pode usar aquilo também, porque o som da boca vai para o ouvido, ele precisa ouvir. Essa é a dificuldade do disléxico. Ele não identifica o som dessa letra. Não identificando, essa falta de identificação, ele tem a decodificação falha. Por isso que essa decodificação não vem. Né? Ele não consegue entender essa letra, se é A, se é E, se é P, se é B. E tem um produto que chama, que eu dei até para as minhas alunas para elas comprarem, chama fono de voz, Vox, fone de voz, Vox Mind, Mindvox, deixa eu escrever aqui, Mind, é um Mindvox. A professora, a fonoaudióloga, agora eu não lembro o nome dela, Jesus. É ela que me deu essa dica do Mindvox. Ela é minha professora do mestrado, inclusive. Só que eu não estou lembrando o nome dela. Gente, desculpa, eu estou suando tanto. Dá para perceber que estou suando? Não, não dá. Não dá, não. Não, fica tranquila. Então tá bom. É um fone de ouvido que também é como se fosse como se fosse isso daqui, deixa eu ver para vocês. Que a criança vai falando e ele vai trazendo para o ouvido o som, é como se fosse um desse, mas é diferente, é grandão assim, tá? E aí a criança vai ouvindo e ele vai trazendo o som da letrinha para o ouvido dessa criança. Assim ela vai conseguindo identificar com muito mais facilidade a letra e no momento de falar, ela ouve a palavra dela. É como se fosse um treino de leitura, né? Ela ouve a palavra dela e aí você pode fazer em casa, na escola. Na escola eu indicaria se fosse na salinha do AE, né? Não na sala de aula, claro. Ou em casa, ou com a psicopedagoga, né? Nas sessões com a psicopedagoga,
você pode estar fazendo, ou com a fono, você pode estar fazendo, tá? Esse treino aí. Saiu um pouquinho do nosso script, né? Não, mas tá ótimo. Mas tem a ver porque é um jeito diferente, né, de aprender de qualquer forma. E, Sim. Pensando nessa parte bem prática, eu fiz uma viagem. Eu até postei algumas coisinhas no Sábios Disléxicos, né? Eu fiz uma viagem, para quem não sabe, eu moro em Manaus, mas eu desci de carro até São Paulo e depois voltamos de carro também. Para a gente sair de Manaus não é muito fácil, porque eles têm uma estrada que não é pavimentada, né? Então é só. Tem época que só passa 4x4, é um negócio mais complicado. E eles sempre quis fazer e fizemos. Mas o que eu achei mais legal de fazer essa viagem é porque eu aprendi coisas que eu não aprendi a vida inteira. E não é nem de criança. Eu lembro que minha filha, uns anos atrás, falou assim: mamãe, eu não estou conseguindo entender uma parte de geografia. Me ajuda? Eu falei: ajuda. Eu fui ver com ela. E era assim: era a mistura dos estados, capital, e o que cada um produz. Aí eu estudei com ela, assim, no livro, né? Ainda era legal, porque tinha um mapa do Brasil, e aí no mapa eles desenhavam o que cada um produzia. Então, assim, Mato Grosso todo mundo associa muito ao gado, né? Mato Grosso é gado. Até aí, ok. Mas ela tinha que saber detalhes. O que mais que o Mato Grosso produzia? Aí eu estudei com ela naquele momento e não lembrava. Sempre tive dificuldade com estados e capitais. Eu nunca lembrava dos estados e capitais. Aí, descendo de carro e vendo, é outra coisa, gente. É muito legal, porque hoje eu não li nada, nenhuma palavra eu li, até porque eu não consigo ler dentro de carro, eu passo mal. Mas eu consigo falar para vocês tudo que tem em Rondônia, que é um estado que ninguém, assim, né, ninguém fala muito de Rondônia, mas Rondônia, por exemplo, tem uma cidade chamada Cacoal, que é produtor de café em Rondônia. Ninguém nem sabe, né? Isso está gravado na minha cabeça. Mato Grosso produz algodão. Eu não lembrava de jeito nenhum que Mato Grosso produzia algodão. Mas o que eu queria falar para vocês é como, quando a gente vê, experimenta, sente, como a gente grava e entende, né? Passei por Porto Velho, então na minha cabeça já está assim, ó, Rondônia é Porto Velho, é capital, está automático, não preciso mais pensar. Mas porque eu fui lá, eu entrei em Porto Velho, eu vi a cidade, na minha cabeça tem a imagem da cidade de Porto Velho, né? Eu tenho a imagem da produção de algodão no Mato Grosso. É muito diferente do que pegar um livro e falar, tá bom, vou estudar aqui geografia, agora eu preciso saber o que Mato Grosso produz. Aí você vai lá e lê, depois a gente não lembra, você simplesmente lê por ler, né? A gente não vai lembrar. Aí quando você experimenta, então assim, eu queria muito falar isso para as mães, para que as mães pensem como fazer a criança estudar, né? Fazer de uma forma prática, de fazer de uma forma estudar e fazer tarefa. No Rio, a sobrinha do meu marido também é disléxica, e aí ela precisava fazer uma tarefa, um trabalho. Aí a primeira coisa que ela falou, tia, eu não quero voltar para casa não, porque eu não quero fazer esse trabalho. Aí eu falei, mas do que é o trabalho? Tia, eu nem sei. Não sei o que é, só sei que eu vou ter que ler. Eu não quero ler. Então, assim, você vê como é pesado, né, para a criança. Eu vou ter que parar minha brincadeira aqui para ler um negócio, para fazer um trabalho que eu não sei nem o que é, que ela não sabia. Ela falou, não lembro o que é direito. E aí, isso pode ser transformado numa coisa bem, bem bacana, numa experiência mesmo, né, uma coisa vivida, e não lida simplesmente num livro de escola. Sim, com certeza. Pegando um gancho do que você estava falando, Mônica, eu lembrei do nome da professora aqui, ó. Sim. Inclusive, vejam a live dela, tá aqui no meu perfil, professora Cíntia Salgado. Ela é a professora, ela é minha professora do mestrado, mas ela é também professora, ela é fonoaudióloga, doutora em ciências médicas, do laboratório Leia, lá do Rio Grande do Norte. E aí, a gente está falando sobre dislexia e autismo.
Então, tem gente que não é que confunde dislexia com autismo, é que alguns sinais, principalmente da aprendizagem, se confundem, né? Tipo, a dificuldade da leitura, a dificuldade de compreensão de texto, né? Ela tem, inclusive, ela estava falando para a gente, que ela tem no laboratório dela alunos sendo investigados tanto para autismo quanto dislexia, e ela tem esse grupo de estudo, e ela vê a diferença que é gritante em alunos autistas que têm essa dificuldade de aprendizagem, e alunos disléxicos que têm quase as mesmas dificuldades de aprendizagem que um autista. Mas são duas coisas diferentes, né? E aí tem várias linhas de pensamento, tem pessoas que dizem que o autismo, quem tem autismo também pode ter dislexia. Aqui na Itália dizem que o autismo não tem nada a ver com dislexia, são duas coisas diferentes, então são dois âmbitos separados. Aí, pessoal, a área da ciência, né, vai longe. Quanto mais estudos científicos saírem sobre isso, melhor para a gente, né? Mas o interessante aqui é que a gente sabe que dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, faz parte do neurodesenvolvimento, e o autismo faz parte do neurodesenvolvimento, que é um outro tipo de transtorno, né? E especificamente aqui a gente está falando sobre transtorno de aprendizagem, que é a dislexia, descalculia, desortografia, tá bom? E aí, Mônica, a professora Cíntia, ela que trouxe na live esse Mindfox, que ela falou, usem, gente, pratiquem, porque a criança ela precisa ouvir, e a sua sobrinha, né, justamente esse não querer ler é a nossa fadiga, né? Nossa fadiga mental de falar, meu Deus, eu vou ter que ler um texto ainda, depois vou ter que interpretar e depois vou ter que escrever, né? Esses 3 pontos para a gente, isso é complicadíssimo. Então, como é que a gente faz para aliviar isso? A gente coloca um ledor, a mamãe lê para a gente, a professora lê para a gente, ou um ledor, um computador, né, um celular, um tablet lê para a gente. Como é que a gente interpreta isso? A gente pode interpretar com a ajuda de uma inteligência artificial, com a ajuda da mãe ajudando, com a ajuda de um amiguinho de classe que a professora coloca do lado ali para ajudar a gente, né? E como é que a gente vai escrever? A gente pode escrever com o computador, já existem tecnologias que você fala e o computador escreve para você. Você pode pedir para a ajuda da mãe para ela escrever no seu lugar, né? E depois falar para a professora, ó, minha mãe escreveu, mas eu que fui falando o que tinha na interpretação de texto. Então, são vários métodos que você pode usar para o disléxico, para ele se sair bem, e ele tem que estar sempre treinando, né, esse som das letras, até que ele chegue em um nível que ele consiga fazer tudo sozinho. Todo esse treino, André, meu filho, fez, foi um período de 5 anos, né, ele tem dislexia média, então foi um período de 5 anos, hoje ele está no 1º ano da escola média, ele faz tudo sozinho, ele estuda sozinho, ele treina sozinho, ele usa todas as ferramentas, adaptações, compensações, técnicas sozinho. Mas por quê? Porque todos os dias eu treinava ali com ele, né? Não adianta você falar, filho, usa isso e tchau, vou lá para lá, né? Ou a professora falar, você tem essa adaptação, usa aí. Só que aí em casa ele não usa, né? Na escola ele usa raramente. Como é que essa criança, Fundamental 1, Fundamental 2, vai conseguir se sair bem? Não vai, verdade. Gente, né? Não vai. E, então precisa treinar. Tem que treinar. E assim, cada criança, cada disléxico é um disléxico, né? A gente sempre fala isso aqui. Sim. E cada criança se adapta a uma coisa ou outra. Então, por exemplo, o que estava acontecendo com a minha sobrinha? Ela não queria, porque a escola ofereceu de ter uma pessoa, um ledor, uma pessoa do lado dela. E ela falou para mim, eu tenho mais raiva dela estar do meu lado do que ela me ajuda. Porque, assim, é uma sala com todos os amigos e um adulto do lado dela. Ela falou, eu não quero mais ela. Aí eu falei, gente, o ledor no fone, ela não precisa chamar a atenção que ela está com o ledor, não precisa uma pessoa do lado dela, é só botar o fone, né? Sim. Aí ela falou, tia, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, calma aí. Sente aqui com a tia, deixa eu te ensinar. Aí eu baixei para ela no celular, ledor, mostrei para ela como é que usa tudo.
todos aqueles ledores que a gente explica tanto aqui, ensinei para ela usar. E aí ela falou, tia, eu vou passar a fazer a minha tarefa de casa com os ledores. E a mãe dela estava me falando que, claro, obviamente, ela é extremamente criativa, né? Ela falou, a criatividade dela é, assim, num nível altíssimo. E ela escreve bem. Aí eu falei, poxa, olha que interessante, porque ela falou, ela sempre tira notas boas em redação. Mas ela falou, tia, às vezes eu estou muito cansada, eu não quero fazer. E aí ela falou assim, mas tem a voz, você fala e o computador escreve para você. Ela falou, não, aonde? Eu fui lá e mostrei para ela. Aí ela falou, tia, eu vou começar a fazer as adaptações. Aí eu falei, então tá, então você começa a fazer as adaptações que eu te ensinei e depois você me conta, me manda um WhatsApp, me conta como é que está. Aí depois eu vou falar para vocês, que eu vou perguntar para ela se ela está fazendo e conto para vocês o resultado desse tempo. Eu vou deixar um tempinho, né, fazendo. E aí ela disse que ia pedir para a escola, para investir a pessoa, ela colocar o fone. Perfeito, é maravilhoso. Né? Ó, aproveitando que você está falando sobre isso, na live de segunda-feira, eu falei que ia mostrar o ledor do Google, e acabou que passou a live e eu não mostrei. Vou mostrar agora. Vamos fazer isso? Vamos. Tá. Eu ensinei para ela do Google também. Perfeito. E a Rosilene, ela perguntou, para um aluno de 5º ano, posso trabalhar isso também? Pode. Isso daqui, Rosilene, essa decodificação das letras, o som das letras, você trabalha até com adultos. Existem adultos disléxicos que treinam a leitura e eles precisam aprender o som de cada letra para poder ler bem. Então, sim, você pode treinar com o 5º ano também. Explica, claro, né, para o seu aluno, para o seu filho, que não é um... isso eu acredito que as mães pecam muito, porque elas precisam explicar bem para os filhos, olha, isso não é um treino de criança, né? Isso não é um treino que você vai fazer só quando é pequenininho, esse é um treino que todo mundo faz. Principalmente quando se você é um cantor, você é um cantor de ópera lírica, você é um cantor de qualquer tipo de cantor, você precisa treinar uma fonoaudióloga, letras, palavras. E aqui, meu filho, você tem dislexia, você também precisa treinar, né? Você não é um cantor, mas você tem dislexia. Então, como você é um super-herói, é um homem, uma mulher, né, criativa, um homem e uma mulher, não, se é pequeno, né, um garoto e uma garota, você vai treinar a sua leitura e e o sonzinho das letras, né? E aí treina com ele o som das letras, com certeza, qualquer idade, viu, Rosilene? Pode fazer sim. Ó, vamos lá? Preparem aí Dá para ver? Tá, né? Dá. Ok. Vocês entrem no Google do celular, tablet, tá bom? De vocês. Qualquer celular funciona, tá? Não precisa ser só iPhone, não. E aí vocês vão clicar aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá? Não no fone, aqui, ó. Clicou aqui, vai abrir essa imagem. Deixa eu botar aqui uma coisa atrás. Aí vocês vão selecionar a imagem do que vocês querem que seja lido. Pega o livro da escola. Ai, tá ruim aqui, deixa eu ver um negócio. O livro da escola que vocês tiverem, tá? Aí vem na bolinha aqui embaixo, ó, branca. O negócio tá complicado agora. Afasta só um pouquinho. Ok. Peraí, aqui. Isso. E aqui, ok. E aí dá o clique aqui, ó, clique. Ok? Pega lá o livro do seu filho, coloca o celular em cima e aperta na bolinha branca, tá? Isso tudo no Google. Aí, depois que você fizer isso, você vai vir aqui em... Deixa eu ver onde aqui é. Tá lá embaixo. Peraí.
Ok. Você vai vir aqui na foto, aí você vai selecionar o que você quer. Peraí. Você vai selecionar o que você, o texto, né, que o seu filho vai ler. Seleciona, tá? Aí você vai vir aqui embaixo. Peraí, não está me mostrando o. Puxa um pouquinho Aqui, assim. Achei, ó. Ele vai selecionar para você, ó. Você não vai precisar selecionar, não. Ele se seleciona para você. Aí vai vir aqui embaixo, ó. Escutar. É porque o meu tá em italiano, né? Aqui, ó. Escutar. Aí vai ter um microfoninho, ó. Você clica nesse microfoninho. Microfoninho não. Áudio, né? Alto-falante. Meu Deus, não tô conseguindo ver o negócio aqui. Com ZND Laço Semana da Dislexia 2023 Semana Mundial de Conscientização sobre Dislexia, o frente da 13ª edição, que será celebrada 8 de outubro de 2023 com o tema sobre a importância de formar, quando famílias e pessoas com dislexia unidades de partilha e aprendizagem são contatos que os laços são formados, poderosa rede de apoio baseada nascimento, então, quer dizer, ele vai ler todo o texto, aí você põe a voz que você quiser, né? Mas ele vai ler todo o texto para você. Esse é o Google Lens, ó, Google Lens. Esse daqui é o mais fácil, né? Que tá em qualquer computador, computador não. Qualquer tablet, celular é o mais acessível. Existem outros que a gente usa que também são acessíveis, mas também tem a parte de apagamento. Esse aqui é totalmente gratuito, que eu acho que é o primeiro que vocês precisam usar, né? É o primeiro ponto de partida para poder aprender outros mais complicados, né? E esse é legal que as crianças aprendem a usar só. Ele é tão simples que a própria criança bate a foto, né? A minha sobrinha falou, não, tia, tranquilo, eu bato a foto da página e ouço. Ele é bem legal, né? E aproveitando, Carol, a Mara falou que a filha dela está estudando e tem muitos livros. Ledor, Mara, fala para ela, né? Vai ajudar bastante ela se ela colocar o ledor para ler os livros, que ela tem bastante livro na faculdade. Já vai ser uma ótima ajuda. Para quem está na faculdade também, eu indico o chat PDF. Para quem está participando também do evento, o curso sobre a dislexia, nos dias 22, 24 e 26 de julho, eu vou ensinar a usar lá nos grupos, eu vou colocar para vocês o link do chat PDF. É um chat que ele, além de fazer o resumo do PDF para vocês, do livro, ele faz as perguntas, e você também pode fazer perguntas em relação ao livro, e ele te dá resposta com base no livro que você colocou. É como se fosse um tutor, né? E ele está ali te respondendo e falando as coisas para vocês. É muito bom. Eu aprendi a usar esse chat PDF em um curso que eu fiz na Associação Brasileira de Dislexia. Muito maravilhoso, porque é a inteligência artificial já trabalhando em conjunto com o aluno disléxico, né? E tendo aí essa chancela da ABD, da Associação Brasileira de Dislexia. Nossa, eu falei, gente, vou usar, vou divulgar e vou colocar nos meus cursos também, porque é muito bom, principalmente para quem está na faculdade, né? Quem ainda tem mais de, sei lá quantas matérias, tantos livros para serem lidos, às vezes não dá tempo, né, de fazer tanto resumo, então ajuda bastante nessa elaboração aí, principalmente quando tem prova, entrega de trabalho ou tese, né, para ser feita, ajuda demais. É verdade. Ó, tem muitas perguntas, gente. Eu vou aqui embaixo na última para a gente começar a finalizar, tá, Mônica? Tá. Ó, a Giovana perguntou assim: a criança com dislexia, ela vai se tornar um adulto com dificuldade na leitura? Com dificuldade na leitura ainda, mesmo sendo alfabetizada? Então, Giovana, se você fizer esses treinos, se ela fizer intervenção com os profissionais e você ajudar em casa como mãe ou na escola como professora,
mas indo ali, ó, não perdendo tempo, né? Forçando no som das letras, tem exercícios específicos para disléxicos, com palavras, com treinamentos de vogais, consoantes, tem específicos de leitura, tem treinos específicos de fluência de leitura. Então, se você trabalhar justamente esses pontos, ele vai ser um adulto que lê fluente. Ele não vai ser um adulto que lê silabado, ou lê mal, ou lê tudo errado. Ele vai ser um adulto que lê fluente. Então, principalmente se você está trabalhando agora, ele vai chegar até essa interpretação de texto tranquilamente. Você já ouviu falar do Celso Portiolli? Celso Portiolli tem dislexia, ele tem uma história de vida maravilhosa. Ele lê muito bem, ele fala muito bem, né? Então, trazer exemplos como o Tom Cruise. Tom Cruise, ele é um excelente ator, né? Que memoriza, assim, textos enormes. Então, quando você vê pessoas que conseguiram, é porque por trás tiveram mães, professoras, que não desistiram. E o momento é agora, né? O momento é Fundamental 1, Fundamental 2. Não que na escola média, faculdade, não adiante esses treinos. Adianta e funciona, porque eu, com 38 anos, quando eu descobri a dislexia, eu fui treinar também. A Mônica também foi atrás de intervenção, foi treinar a leitura. E funciona. Só que se você não precisa, seu filho não precisa disso. Não precisa chegar até a idade adulta para ir treinar. Treina agora, faça a intervenção agora, invista em profissionais agora, invista em você, em cursos, né, em workshops. Aqui a gente vai fazer o curso agora sobre a dislexia, mas não tem só o meu curso. Tem cursos da BD, da Associação Brasileira de Dislexia, tem vários congressos no Brasil falando sobre dislexia. Eu acho que o importante é não ficar parada, né, esperando que a escola vai providenciar, né? Existem escolas fora da curva, como a gente foi fazer uma palestra em uma escola semana passada, né, Mônica? Existe. Depois você fala a escola, porque eu acho que é importante a gente dar referência. A própria diretora da escola chamou a gente para falar sobre a dislexia para todos os professores. E a gente falou sobre dislexia, sobre as adaptações, a gente falou o que causa isso, a Mônica falou sobre a dislexia na idade adulta, os sinais da dislexia. Então, assim, quando a gente traz essas informações para a escola, para os professores e para os pais, essa criança vai se desenvolver. Aí você vai falar, ela superou a dislexia, porque a dislexia não tem cura, né? Mas você pode superar essa dificuldade, né? Você pode enfrentar a dislexia, ou ficar ali chorando, ou enfrentar ela de peito aberto e superar essa dislexia. Verdade. Falando da escola, então, a escola, eu moro em Manaus, né? E a escola é a Escola Josefina de Mello. Então, existem, sim, a gente fala muito assim, poxa, a escola não faz adaptação, poxa, a escola nem liga para o que a gente está falando, né? Não quer atender a mãe. Mas existem, graças a Deus, existem algumas escolas que são fora da curva, como você disse, né, Carol? Então, o Josefina de Mello, a diretora, ela se preocupa muito em dar informações para os professores. Então, o que ela faz nas férias, tanto de final de ano quanto de meio de ano? Ela chama profissionais de várias áreas para que ela forme bons professores ali dentro. Então, eles vão ter informação de dislexia, de TDAH, de autismo, de vários transtornos. E a ideia dela é que os professores tenham as informações todas para que eles façam as adaptações, para que eles identifiquem também, né, chamem a atenção dos pais, olha, essa criança, ali está vendo alguma coisa aqui, procura um profissional. Então, ela tem essa preocupação, e ela faz realmente, assim, muitos cursos para os professores. Ela quer professores que tenham as informações todas. Então, graças a Deus existem, mas não são todas, né? Verdade, maravilhoso, maravilhoso. Para a gente terminar, a Karine escreveu, lê a minha pergunta, por favor. Cadê? Você já achou? Sim, achei. Tá. Tem a Giovana, que ela escreveu, meu aluno,
aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Meu aluno não tem diagnóstico ainda, mas não sabe ler, ele é copista. E quando faço a leitura para ele, ele compreende os exercícios e aulas que explico. Faço uma prova especializada para ele. Ele está no 4º ano fundamental. O que posso fazer para ensinar a leitura? Teria um material de método fônico? Giovana, você está fazendo perfeito. Como professora, parabéns, porque, né, são poucas professoras que se empenham nisso. Se você está aqui é porque você quer ajudá-lo, com certeza. Os materiais, a gente tem alguma coisa assim, você vai ver no evento, tá? Das 3 aulas. Começa conversando com a mãe desse aluno, né? Encaminhando ela, falando, olha, ele tem uma dificuldade de aprendizagem, eu aconselho você ir atrás de informações. E, aproveitando a pergunta da Giovana, eu já coloco a pergunta da Karine, que pediu para ler a pergunta dela. Ela falou quais são os sintomas da dislexia. Então, eu junto as 2 perguntas e respondo aqui. A professora Giovana e a mãe Karine, né? Os sintomas, os sinais que a gente chama, né, da dislexia, eles são essa dificuldade na leitura, a lentidão na leitura, a acurácia, que é a leitura errada, né, palavras erradas, palavras invertidas. Esse aluno, ele lê muito silabado, ele não consegue interpretar esse texto, ele tem um percentual de leitura mundial. Se ele não entra nesse percentual por 6 meses, quando ele está fazendo a investigação com os profissionais, já é um sinal muito grande né, da dislexia. O manual DSM-5, ele tem 3 pontos principais para que o profissional possa identificar que esse aluno tenha realmente dislexia, que é a acurácia na leitura, a fluência na leitura e a interpretação de texto. Se por 6 meses esse aluno persiste nessas 3 dificuldades, significa que ele tem dislexia. Só que aí tem todo um contexto, né? Você vai fazer uma anamnese, você vai ver se a mãe e o pai repetiram muito de ano, terminaram a escola ou não, se tem algum parente da família que abandonou a escola, e aí tudo é um contexto que vai ser trazido para que depois esse profissional possa realmente diagnosticar se é dislexia ou não. Só que eu aconselho a Giovana de pedir para os pais irem atrás de profissionais para poder trazer esse diagnóstico, inclusive para a escola, para que esse aluno estude bem. É ótimo que ele copie, porque é difícil que o disléxico consiga copiar e entender, né, esses 2 mecanismos para ele, é muito complicado. Então, se ele já copia e se ele entende o que você fala, Giovana, é ótimo. Então, ele tem mais dificuldade na leitura, né? Você veja se, quando ele lê, ele consegue interpretar esse texto, né? O pouquinho que ele lê. E sobre o método fônico, eu tenho o curso, né? Aluno disléxico, aluno vencedor, que eu ensino passo a passo como ensinar o método fônico, junto com o método de estudo para disléxicos, todo baseado em estudos científicos aqui da Itália. A gente faz um passo a passo também com todos os aplicativos e tecnologias assistivas, para que esse aluno consiga aprender, para que a dislexia ela rouba o tempo, né, do disléxico. Então, para que a gente devolva esse tempo para ele, para que ele estuda com menos tempo e com mais assertividade. É todo um passo a passo que precisa ser feito, e a gente traz isso para dentro do curso. Mas isso a gente vai falar em um segundo momento, depois eu mostro o curso para vocês. Agora, o importante é que vocês aprendam aqui nessas lives e nesse podcast de hoje, e também aprendam no curso gratuito que a gente vai fazer na próxima semana. Inclusive, a Mônica vai estar lá comigo me ajudando, ela faz parte da nossa equipe, e vai estar nos auxiliando lá, dando uma força para que a gente possa trazer o máximo de conteúdo de excelência para vocês, e que vocês consigam ajudar bastante filhos, alunos, adultos disléxicos, né, Mônica? Sim, adultos também. Adultos também, tem muita adaptação, muita coisa legal que os adultos não sabem, né? A gente vai meio empurrando com a barriga, né? Os adultos. Sim. E a gente pode ter uma vida muito mais tranquila com a dislexia. Deixa eu só comentar uma coisa aqui com a Karine, rapidinho.
Ela disse que a filha dela tem dificuldade de acompanhar a leitura, mas ela é boa em matemática. Eu também era assim, Karine, eu nunca tive problema com número, então os números não eram problema para mim. Fazer contas, eu nunca tive problema. Eu só ia mal em matemática quando tinha problema. Então, eram as questões muito longas, aqueles problemas muito longos que tem muito comando, né? O fulano que fez isso, que distribuiu para não sei aonde, que... Aí pronto, aí eu me perdia. Mas o meu problema nunca foi com número, porque eu não tenho descalculia. Então, eu não sei se você quis comparar assim, aí daí ela não tem problema de matemática, mas ela pode ser uma pessoa que não é descalcúlica, mas ela pode ter a dislexia, entendeu? Só para esclarecer. Sim, maravilhoso, maravilhoso. A mesma coisa da professora Giovana, né? Pode ser que ele não seja um desortográfico, né? E nem um disgráfico, porque né, tem dor na mão para escrever, e tenha só dislexia. A gente não sabe, você precisa necessariamente indicar ele, encaminhar para um profissional, para que ele faça os testes específicos, né? Para que ele tenha os laudos, ele tenha os relatórios, para que no final o médico acerte tudo com um laudo, né? Tudo precisa de... É um processo, né? Então precisa de tempo para fazer esse passo a passo para poder ter esse laudo. É isso, gente. Eu queria agradecer a todas. Tem outras perguntas, mas nós vamos fazer... Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. Vamos ter uma outra live sexta-feira. Então, a gente vai poder estar respondendo lá também. Eu queria pedir desculpa a todas, não sei se está aparecendo não, mas eu estou transbordando. Não dá para ver, relaxa. Gente, na verdade, eu tô com Covid, então é o meu terceiro dia, então eu falei, eu não preciso fazer o podcast, não posso deixar, né, no meu compromisso, mas eu estou transbordando de suor, eu estou já com a blusa, já está toda molhada, e eu tô aqui, parece que a água está fazendo assim, ó. Mas não dá para ver de verdade. Não, ai, que bom, que bom. Passei 1 quilo de maquiagem, mas é isso. Quando a gente tem um compromisso, assim, é importante que a gente, né, preserve ele. E eu quero agradecer a todas pela presença, quero agradecer a Mônica pela paciência, né? E é isso. Um beijo grande a todas, uma boa semana. E a gente se vê ainda no final dessa semana, a gente vê mais uma live antes do evento. Quero agradecer a todas as mamães que estavam aqui com a gente. Dar parabéns também para vocês que já estão aqui, estão procurando informação para ajudar os filhos, os alunos de vocês. São pessoas já, né, incríveis, estão de parabéns. Agradecer também as mães que vão ouvir nosso podcast depois. Agradecer a Carol pela parceria de sempre. E falar para vocês que todos os nossos episódios do podcast de Dislexia com Café estão lá no Spotify. Então, Dislexia com Café está aqui, tá aqui na Carol, a logo. Vão lá, sigam a gente lá no Spotify e nas nossas redes sociais, @enfrentando dislexia, @sábios disléxicos. E até quarta-feira que vem. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até quarta-feira. Beijo, beijo.